Minhas senhoras e meus senhores telespectadores, ouvintes da Rádio FM da Assembleia. Eu gostaria, senhor presidente, de dividir a minha fala em dois momentos. O primeiro, eu gostaria de parabenizar nesta data e, ao mesmo tempo, congratular-me com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, pelos 80 anos de serviço prestado à sociedade cearense. Afinal, são 8 décadas na luta por melhorias para a categoria e para toda a comunidade. Quase 100 anos em que a Ordem segue em busca da qualificação profissional dos advogados de todo o estado do Ceará. Esta notável instituição octogenária soma quase 28 mil sócios. Hoje é tempo de comemorar, mas é também momento de agradecer todos aqueles que estiveram à frente da instituição e que serão homenageados por ocasião da sessão solene a ocorrer na Assembleia Legislativa do Ceará. Carlos Roberto Martins Rodrigues, José Feliciano de Carvalho, Raimundo Bezerra Falcão, Silvio Braz Peixoto da Silva, Francisco Hernando Uchoa Lima, José Cândido de Albuquerque, Paulo Napoleão Gonçalves Quezado e Hélio das Chagas Leitão, que se empenharam para fazer da OAB Ceará uma instituição de qualidade. Aproveito também o ensejo para parabenizar ainda o presidente da OAB Ceará, o Dr. Valdetário Andrade Monteiro, que segue fazendo da instituição a Casa dos Advogados um espaço de democracia voltado aos interesses da classe e da sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Ceará, deixa os meus mais sinceros votos de que esses 80 anos sejam apenas o começo de uma longa caminhada em defesa do Estado Democrático de Direito. Queria também, senhor presidente, agora referir-me sobre o ensino superior, de, mais uma vez, pleitear aqui nesta casa mais vagas no ensino superior. Uma das missões urgentes do Ministério da Educação é ampliar o número de vagas no ensino superior, tendo em vista o grande passivo nesta área. O índice de jovens entre 18 e 24 anos cursando uma faculdade está muito abaixo da média dos países desenvolvidos. Ainda na administração do ministro Haddad, fazendo uma avaliação do primeiro Plano Nacional de Educação, ele reconhece que a meta de chegar a 30% dos jovens entre 18 e 24 anos não foi conseguida, apenas 14,5%. Muito pouco em comparação com os países desenvolvidos, que já chegam a 60%. Por exemplo, se nos Estados Unidos a taxa é de 80% de jovens universitários, no Brasil o índice não chega, portanto, a 20%, caindo pela metade no próprio Nordeste. Por isso, estranha-se que alguns lobbies corporativos tenham prosperado em alguns setores que circundam o próprio Ministério da Educação, levando a decisões que podem trazer prejuízo, sobretudo nessa necessidade do país de ter cada vez mais pessoas formadas nas universidades. Neste ano já houve 2 anúncios de suspensão de vestibular ou fechamento de cursos nas áreas de Direito e da Medicina. Agora, em março, o ministro Aloysio Mercadante anunciou o fechamento temporário de autorização para novos cursos de Direito e o cancelamento de vestibulares para todos os cursos cujos alunos formados tenham tirado nota até 3 no conceito preliminar do curso. O anúncio veio depois que o MEC já havia determinado a suspensão
do vestibular para os cursos de medicina que tiveram avaliação ruim. Além do fechamento de cursos de qualidade duvidosa, o Ministério está dificultando a criação de novos cursos. A partir desse ano de 2013, qualquer curso de medicina só será aberto mediante editais de chamamento público oriundos do Ministério da Educação. A ideia do governo é só permitir novos cursos nas regiões onde haja déficit de profissionais da saúde. Ponto positivo nessa iniciativa é o suporte que o governo vai oferecer para empresas que ofereçam cursos nas regiões prioritárias do governo. Isto, sim, é uma política pública que já devia estar acontecendo no Brasil. Se fizermos uma avaliação, uma análise dos cursos, nós vamos ver o problema é da localização desses cursos superiores, que a maioria se localiza no centro-sul do país. Não há uma distribuição que favoreça a existência da própria federação. No entanto, barrar a criação de novos cursos ou faculdade nas outras áreas é, a meu ver, uma atitude contra o ensino superior, a ciência e a inovação. Tradicionalmente, é nos grandes centros de conhecimento que se dá o desenvolvimento da inovação. A visão programática de oferecer profissionais ao mercado é só uma parte da missão do ensino superior. Mesmo assim, deve seguir as regras do mercado, toda vez que se fecha uma escola ou uma faculdade. Mesmo a título de punir o empresário, quem sai perdendo é, sem dúvida alguma, o estudante, a própria sociedade. Vez por outra, vozes corporativas se levantam para reivindicar o fechamento de cursos com o argumento de que o mercado está saturado, que a oferta em demasia de certo tipo de profissional. É uma atitude menor, pois visa apenas garantir uma reserva de mercado para sua categoria. É também um medo de disputar com novos profissionais. Num país onde é gritante a carência de vaga no ensino superior, soa tão estranho o anúncio de fechamento de curso como a criação de dificuldades burocráticas para a criação de escolas, cursos e faculdades. É um contrassenso, pois precisamos de mais e mais escolas. Temos, inclusive, escola de menos. Já virou consenso a assertiva de que é melhor uma escola ruim do que escola nenhuma. Não devemos baixar a guarda da luta pela melhoria da qualidade da educação, mas pode-se conseguir isso sem o fechamento de curso, sem prejudicar os alunos. O economista, professor e jornalista Cláudio de Moura Castro trata do assunto em sua coluna da revista Veja desta semana, dia 3/4 deste ano, sob o título A Exumação de um Cadáver. Para ele, o Estado não deve regular a oferta de cursos superiores privados. O colunista acha inusitado o fato de o Estado querer ensinar os empresários sobre o mercado. Ele acha que deve deixar livre para que eles possam atuar. Cláudio Moura Castro cita um evento ocorrido em Brasília, no qual um representante de associação médica afirmou que não há mais mercado para médicos no Brasil. Assim mostram os números da Organização Mundial da Saúde. A ironia, segundo o colunista, é que no mesmo evento falou antes Jarbas Passarinho, ministro da Educação, em 1970. Em sua gestão, também foi instado pela mesma instituição a tomar providências segundo o mesmo argumento, excesso de médicos. O jornalista lembra que desde 1970 o número de faculdade de medicina foi multiplicado por 4. Diz ele, o mercado deveria estar ainda mais saturado, pois a população cresceu muito menos. Contudo, não há estatística sugerindo saturação dos mercados. Pelo contrário, a carreira é recordista de candidatos por vaga.
sou a favor da abertura de novos cursos onde há carência de profissionais. E como eu disse anteriormente, o Brasil, os profissionais são mal distribuídos, notadamente os médicos e até mesmo os advogados. Esse é o seu papel, mas sem jamais proibir os empresários de abrir cursos onde esses entendem que haja demanda. Cursar uma faculdade garante melhoria salarial, mesmo que o profissional não vá trabalhar na área pela qual ele se formou. E isso é um fenômeno muito comum, que está sendo esquecido até mesmo pelo próprio Ministério da Educação. Vivemos um tempo de desprofissionalização do diploma, na feliz expressão de Cláudio Moura Castro. Antes, a expectativa era de que o formando fosse exercer a profissão exposta no diploma. Segundo ele, hoje mesmo nos países ricos, apenas 20% dos advogados exercem a profissão, apenas 10% dos economistas e somente 5% dos filósofos. E não pense que há prejuízo para os profissionais que exercem outras profissões, outros ofícios, que não de sua área de formação. Realmente isso acontece em todas as áreas do saber. A explicação é que aqueles 4 anos de graduação se transformam em uma educação genérica, que dá para exercer outras profissões. Outro argumento contra o dirigismo geográfico dos cursos de ensino superior é que se o mercado é ruim para os profissionais, tampouco eles ficaram nos locais onde se formam. Eles migrarão para outros centros que lhes sejam mais favoráveis. A política de abrir cursos em regiões carentes deve vir acompanhada de uma estratégia que os mantenha naquela região. Nós temos um exemplo que mesmo ainda no governo Tasso Gereissati tinha consciência que só manteria médicos no interior se houvesse a interiorização de cursos de medicina. E assim o fez, propiciando a criação destes cursos em Sobral e no Cariri. Seus pleitos a favor das instituições de ensino médico se transformaram em realidade e contribuíram para o aumento de médicos no interior, mas jamais se pensou em fechar cursos ou inibir a abertura de cursos em Fortaleza. A experiência do Cariri, a experiência de Sobral que eu acompanhei e teve, portanto, a participação do então prefeito Cid Gomes, do nosso reitor da Universidade Federal do Ceará, Roberto Cláudio, juntamente com a UVA, no sentido de levar para Sobral a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, que hoje é um sucesso. Esta faculdade que foi implantada com a ajuda do vice-reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Henri Campos. Tivemos a oportunidade, portanto, de acompanhar de perto esta criação do curso de Medicina de Sobral, que contou, portanto, com a participação não só do então prefeito, do bispo de Sobral, Dom Aldo Pagotto, bem como do reitor da Universidade Federal do Ceará e com a participação em todo momento da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Hoje o curso é um sucesso, assim como outro sucesso é o curso de Direito da UVA, que nasceu sob patrocínio dessas mesmas parcerias. Eu me lembro que na época também houve pressão corporativa, já haveria advogado suficiente. Estou concluindo, senhor presidente, para aquele mercado de trabalho. Ao contrário, o curso de Direito também é um sucesso, tanto na procura como pela qualidade do ensino. Hoje, uma realidade não só com os advogados formados em Sobral, permanecem em Sobral, como também na própria região norte. Daí a necessidade de levarmos a interiorização desses cursos e, ao mesmo tempo, criar condições para que eles possam, os profissionais, permanecer na área, dando a seu contributo profissional e contribuindo para ter mais justiça, para que o povo tenha acesso à justiça, daí porque a necessidade da interiorização do ensino superior. Portanto, senhor presidente, aqui se
nós temos um problema, ou seja, há uma necessidade, o Brasil tem poucos estudantes universitários, apenas 14,5%. Realmente, a necessidade do Plano Nacional de Educação de chegar a 30%, então nós temos ainda muito que lutar para ter mais faculdade, mais estudantes, que o Brasil acompanhe pelo menos alguns países da América Latina e, mais na frente, chegar pelo menos perto dos países desenvolvidos, que pelo menos 60% dos jovens entre 18 e 24 anos já se encontram na própria universidade. Muito obrigado, senhor presidente.